Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Nesse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, nós vamos discutir a Lei de Segurança Nacional e o seu uso cada vez mais frequente por diferentes autoridades. E para tratar desse tema, eu convidei o meu amigo, meu colega, Floriano de Azevedo Marques, que é professor titular do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, a Faculdade do Largo São Francisco, e é também diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E tem muitas qualidades e um defeito grave, que é ser São Paulino. Mas fora isso, é uma boa pessoa e a gente vai aqui tratar desses temas. Bem-vindo, Floriano. Obrigado, Cláudio. Eu tenho com o Cláudio uma amizade de tantas décadas que a gente não pode falar, sob pena de passar recibo de velho, e um convívio muito próximo, muito amistoso, demonstrando que a tolerância é um traço que une as pessoas, né? Sendo eu um São Paulino empedernido, convivo muito bem com o Cláudio há 3 décadas, sendo ele um corintiano irreparável, né? Inconsertável. Empedernido Prazer também. estar com você. É isso aí. Muito bem. Floriano, tenta explicar para a gente esse uso, né, cada vez mais frequente da Lei de Segurança Nacional, mas acho que talvez a gente possa começar a conversa primeiro tentando entender uma coisa. Essa lei aprovada ali ao final de 1983, governo Figueiredo, ainda durante a ditadura, é uma lei que foi de fato recepcionada pela Constituição de 1988 ou essa lei é uma coisa que deveria já ter sido revista, ter sido até talvez perdido validez? Como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. Eu acho que ela não foi recepcionada integralmente. Alguns dispositivos dela, ao meu ver, são compatíveis com a Constituição e, portanto, podem ser tomados por recepcionados, né? Alguns deles perderam completamente o sentido, depois vamos falar disso. É mais um dispositivo que agora entrou na pauta, que é considerar crime contra a segurança nacional, atiçar as classes contra as Forças Armadas, perdeu completamente o sentido. Se ele fazia sentido na vigência do ato institucional número 2, o ato institucional número 1, não faz sentido mais no âmbito da Constituição de 88, que inclusive coloca as Forças Armadas num papel institucional muito diferente daquele que a Constituição emendada, né, de 69 trazia. Outros dispositivos me parece que ainda fazem sentido constitucional, como, por exemplo, organizar um grupo armado para desafiar as instituições democráticas. Isso me parece que em qualquer Estado democrático do mundo seja considerada uma infração, um crime contra a segurança nacional, contra a segurança das instituições. Então, eu sou daqueles que entende que não há um vício de origem pelo fato da lei ter sido editada no final da ditadura militar, à luz de um regime de exceção, até porque o Supremo já falou várias vezes que leis que foram editadas nesse período são recepcionadas quando compatíveis com a Constituição. Porém, parte do conteúdo dessa Lei de Segurança Nacional é completamente hoje incompatível com a Constituição de 88 e essas disposições, estas sim, não foram recepcionadas, né? Então, do ponto de vista da validade, eu diria que parcialmente ainda são válidos alguns dispositivos. De outro lado, eu creio que é uma hora boa, e acho que é um momento importante, para revisitar esse tema e para redesenhar uma legislação que proteja as instituições democráticas contra atentados que possam ser feitos contra elas, né? Então, talvez essa rediscussão dos termos de uma lei de segurança nacional seja importante. E aí, se você achar conveniente, a gente pode discutir algumas trilhas para essa rediscussão. Ela é parcialmente válida, ainda aplicável, parcialmente foi não recepcionada, e mesmo a parte válida, a parte que segue vigente, merece ser rediscutida com toda certeza. Agora, que caminhos seriam esses? Porque eu acho que é interessante porque dá para saber que parte dela ainda faz sentido, que parte deixou de fazer diante da nova Constituição, e aí acho que até é interessante para discutir o que poderia ser feito para rever, né? Por onde você acha que vai esse caminho? A Lei de Segurança Nacional, Cláudio, olhando tecnicamente, ela tem 2 ordens de dispositivos.
ela tem dispositivos que são próprios dela e que só estarão presentes numa lei de proteção da segurança nacional, né? E tem outros dispositivos que qualificam como crime à segurança nacional condutas que seriam crimes não fossem o seu destinatário. Então, por exemplo, a calúnia e difamação é um crime que, se eu falar publicamente que o Cláudio Couto é um batedor de carteiras porque surrupiou valores de um amigo meu no dia tal, etc., eu estou praticando, estou cometendo o crime de calúnia contra o cidadão Cláudio Couto, né? Se o cidadão Cláudio Couto se elege deputado e, como deputado, presidente da Câmara, se eu disser que ele é um batedor de carteiras que furtou valores de um amigo nosso numa festa, eu estou continuando a praticar o crime de calúnia. Não porque o Cláudio seja presidente da Câmara dos Deputados, eu estou atentando contra a segurança nacional, né? Então, os dispositivos que dizem respeito à segurança nacional, por exemplo, propagandear, organizar, engendrar movimentos para depor o poder constituído, né? Bombardear o Supremo Tribunal Federal com rojões, sei lá, planejar um atentado contra um ministro de Estado, contra o presidente da República, esse é um crime que alça uma condição de afronta às instituições, da presidência da República, do parlamento, etc. E é um crime que pode ser considerado em qualquer nação democrática atentatório à segurança nacional, porque a pessoa da vítima é só um veículo ao atingimento principal que se quer, que é depor as instituições, tomar o poder pela força, desgastar as instituições democráticas. Outra coisa é você transformar um crime comum num crime contra a segurança nacional, porque o destinatário é um dignatário qualquer, ou pior, um corpo impessoal de dignatários. No caso, os militares, aí você está pensando. No caso, os militares, né? Se eu fizer uma piada infame com relação à cor da farda dos membros do Exército, eu posso estar praticando várias infrações penais, civis, etc. Mas não estou propriamente pretendendo afrontar a soberania nacional, né? Afrontar a República. Então, acho que aí os dispositivos da Lei de Segurança Nacional que visavam a dar um incremento de proteção e de punição a infrações que se destinavam aos agentes públicos perdem o sentido à luz da Constituição de 88. Aqueles que dizem respeito aos valores e às instituições maiores da República podem continuar a ser tratados como infrações à segurança nacional, num contexto diferente. Né? Num contexto diferente. Um contexto, por um lado, de uma sociedade democrática, em que a crítica alça uma condição muito mais central e de muito mais tolerância que num regime ditatorial, um regime de exceção, como nós vivíamos pré-88, pré-86, e, de outro lado, que nós olhemos para hipóteses de afronta à segurança nacional num contexto de tecnologia que nós temos hoje. Vou te dar um exemplo. Um ataque de hacker a páginas do poder institucional pode ser considerado mais afrontante à segurança nacional, e não está tipificado na Lei de Segurança Nacional, do que uma crítica desproporcional ao parlamento, né? Crítica verbalizada num meio de comunicação ou uma charge. Percebe? E a gente tem que pensar como a segurança nacional hoje pode ser afrontada com um hacker que invade o sistema do Departamento de Aviação Civil e comprometa toda a gestão de voo da nação. Né? Isso pode ser uma afronta à segurança nacional, tornar o espaço aéreo vulnerável a acidentes ou ataques. Né? Isso não está tratado numa lei de segurança nacional. Então, acho que a gente tem... Oi, perdão. Mas seria possível, num caso, por exemplo, fazer uma leitura por analogia e aplicar num caso como esse? Pela intenção que se faça, se eu quiser fazer isso para criar um caos, né? Aeronaves caindo. Imagine um 11 de setembro, que evidentemente teve um caráter de ataque à nação americana, 11 de setembro sem tomada de aviões, mas com um hacker invadindo o sistema de controle aéreo dos Estados Unidos e fazendo os aviões despencarem, caírem, entrarem em colapso para criar um caos. Isso pode ser tido como um ataque à soberania nacional, né? Num contexto tecnológico
que eu não sei se é tecnologicamente possível, Hum. mas imagino que os recursos hoje permitam isso, né? Haja vista a capacidade de ataque de hackers, etc. Aliás, hoje existe uma divisão militar nos países, nas potências militares, de ataques cibernéticos como algo sério. Então, Uhum. de um lado, há um anacronismo vis-à-vis o que se valorizava como segurança nacional em 82, 83, e há um anacronismo em função do grau de vulnerabilidade a essa instituição, essa entidade abstrata segurança nacional, que a tecnologia trouxe. Então, a revisitação desses temas é realmente muito pertinente, muito atual. O que eu acho que está acontecendo, e aí é uma outra patologia que é jurídica, mas é também política e sociológica, é a invocação da Lei de Segurança Nacional como um resgate de instrumentos autoritários que já foram e devem ter mesmo sido sepultados, né? Então, essa segunda parcela de observação política que me preocupa, ela está no mesmo barco, no mesmo cesto da evocação do AI-5, Uhum. da evocação de uma censura mais ou menos disfarçada, né? Da invocação de uma intervenção militar que não tem base constitucional e da invocação da Lei de Segurança Nacional como, digamos assim, um resgate do entulho autoritário. Hum. E essa também é preocupante, né? Essa Apesar também dela ter sido recepcionada em boa parte pela Constituição, a forma como ela é utilizada tem um condão autoritário, seria essa a ideia? exatamente a forma e a intenção pelo qual se Hum. utiliza dela, Uhum. né? Objetivamente, vamos usar um exemplo que, para mim, é caricato, o perdão da Blag. Invocar a Lei de Segurança Nacional contra uma caricatura é realmente um resgate do que a gente poderia chamar de entulho autoritário, Hum. ou de instrumental autoritário para um objetivo que também é autoritário, que é a censura, né? Há uma diferença entre você fazer um panfleto convocando as pessoas a praticarem atentados, fiquemos no brando, com rojões Hum. às instalações militares, e uma caricatura que coloca os militares como alguém que pratica um ato criticável, né? Então, duas condutas, do ponto de vista da relevância para a segurança nacional, completamente diferentes, né? Uma coisa é eu fazer um croquis de um projeto de colocar uma bomba numa adutora, né, querendo causar um colapso. Isso é uma afronta tentatória à segurança nacional, Que foi o né? que tentou fazer o então capitão Jair Bolsonaro, né? Que levou a sua e começou o processo da sua exclusão das Forças Armadas. Uhum. Isso, naquela época, podia ser tomado como um ato punível ou processável pela Lei de Segurança Nacional. Uma crítica, né, vamos lá, se eu disser, as Forças Armadas estão sendo tíbias no combate ao desmatamento da Amazônia, é uma crítica que está longe de querer parecer que eu estou assulando as forças populares para depor as Forças Armadas ou para aviltar a Hum. instituição das Forças Armadas, que não são poder da República, mas são uma instituição da República. São coisas muito diferentes, Hum. né? E têm que ser tratadas como coisas diferentes, sob pena da gente criar nichos de proteção exacerbada à crítica, à censura, à argumentação política, o que não é isso sim compatível com a Constituição de 88. Até porque eu estou pensando aqui duas coisas, né? Primeiro, a crítica a instituições e a autoridades públicas é inerente à democracia. Então, criticar o presidente, ou criticar as Forças Armadas, ou criticar qualquer outro tipo de servidor público ou organização pública, é inevitável num regime democrático. De modo que, se a gente considerar que qualquer crítica dessa natureza, mesmo que às vezes pesada, mesmo que talvez injusta, ela se constitua num crime, ainda mais num crime de atentar contra a segurança nacional, realmente parece algo muito excessivo. E o segundo é que, quando a gente pensa especificamente, vamos falar ali do caso da caricatura, né, do Aroeira sobre o presidente da República, né, em que ele é associado ao nazismo. Já vi decisões judiciais em que os juízes dizem o seguinte, que quem está na área pública, quem ocupa um cargo público,
tem que, muitas vezes, saber que a sua condição é diferente de um indivíduo que apenas ocupa posições privadas e que, muito provavelmente, críticas mais duras, o sarcasmo, críticas mais severas e até incômodas serão feitas. Isso faz sentido? E mais ainda, né? Se isso faz sentido, torna ainda mais extremo o uso da Lei de Segurança Nacional num caso como esse, ou não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você imaginar, voltando ao que nós falávamos no começo, que o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, estão blindados à crítica, que Uhum, qualquer crítica a eles é uma afronta à segurança nacional, é voltar a uma pretensão ditatorial de elevar o mandatário, o dignatário, a uma condição de incolumidade à crítica e, uhum, portanto, é, infenso ao debate democrático. uhum, Isso é intolerável numa democracia. Claro que a crítica à pessoa do dignatário, ela tem limites. Então, eu não sou um dignatário, mas eu exerço uma função uhum, pública lá, como você falou, sou diretor da faculdade. Se os estudantes, né, me fazem uma caricatura dizendo que eu sou diretor conivente com o sucateamento do ensino superior, isso é uma crítica que eu tenho que tolerar, ainda que ache injusta. uhum, Agora, se os estudantes divulgam um panfleto dizendo que eu estou pegando propina do fornecedor de merenda, fornecedor de refeições, que eu tenho um mensalão do restaurante universitário, aí essa crítica se torna uma crítica criminosa, né, uma prática de calúnia, e eu vou exigir que a pessoa ou prove, não vai provar, ou ela seja responsabilizada, porque eu não uhum, sou obrigado, por ser agente público, a ser tomado como um criminoso que pega uhum. propina. Né? Eu não pego propina, não tem por que a pessoa me acusar disso, e vai ter que se justificar. São coisas diferentes. Agora, eu posso ficar muito chateado, indignado, dizer que eu sou um agente do sucateamento do ensino público. Mas essa é uma crítica política. E eu tenho que responder dizendo por que exatamente, o que você acha Entende por sobre isso? essa, entende por isso, né? Essa crítica pode me chatear, me Uhum. amargurar, Agora, a associação desgostar. ao nazismo pode ser interpretada como algo que vai além desse ponto? Talvez não seja o caso do receptor de propina, mas também não é meramente uma crítica política. Na medida em que, se alguém professar o nazismo, ostentar símbolos nazistas, isso até pode ser caracterizado como crime, né? Isso faria sentido? Olha, na minha opinião, não. Eu já Uhum, fui tomado por fascista, né? Em material de campanha de centro acadêmico. Eu uhum, confesso para você que achei a crítica um pouco desabrida, achei a crítica, inclusive, incidente numa vulgarização de algo grave. uhum, Mas eu diria que isso. Veja, esse é um ponto importante que vai além da Lei de Segurança Nacional. A gente pode tratar uhum, isso no âmbito do Código Penal. É, uma coisa é dizer que o sujeito tem práticas nazistas, né? E politicamente é alguém que está emulando o nazismo. Outra coisa é dizer, o dirigente tal, ele incita práticas nazistas, ele tem uma conduta sistemática de defesa da erradicação de minorias, de genocídio contra outras raças, etc. No primeiro caso, é uma crítica genérica que pode até ser historicamente equivocada. uhum, No outro, eu estou imputando efetivamente a prática daquilo que é considerado crime no nazismo. Emular símbolos nazistas, propagandear negacionismo, etc. uhum. Né? A mesma coisa vale, entrou na moda agora, o genocídio. Se eu Sim. disser o ministro da Saúde tem uma prática deliberada de genocídio, porque ele está conduzindo uma política direcionada conscientemente a matar os pobres, eu pratiquei uma calúnia. Eu imputei uma conduta a uma pessoa determinada que tem características de genocídio. Né? Uhum. Então, ele está agindo deliberadamente, tirando respiradores do SUS para matar os pobres e fazer um higienismo social via pandemia. Ou Isso os é índios, às vezes, né? dos índios. Isso é calúnia, tem que tomar cuidado. Uhum. Ou bem demonstra isso ou não fala. Outra Sim. coisa é, genericamente, dizer: essa omissão das autoridades é um genocídio aos pobres ou às nações indígenas. É uma crítica exagerada, ao meu ver. Uma Né? hipérbole. É uma crítica, uma hipérbole que tem um lado ruim.
que é você vulgarizar condutas ou crimes Uhum. muito graves, né, que tornam o crime mais generalizado. Ah, todo mundo chama de genocídio, genocídio não, genocídio é grave, Hum. mas não é uma conduta que eu caracterizaria como tipicamente calúnia à luz do Código Penal, hein? Nem estou Sim. indo para a Lei de Segurança Nacional. Eu acho que se nós não fizermos essa separação, que pode parecer uma filigrana técnica, nós estamos usando o Código Penal como ferramenta política. E eu tenho nisso um grave distúrbio, eu vejo nisso um grave distúrbio. Né? O Código Penal ele tem que ser usado quando as pessoas passam do limite. Criminalizar a crítica política, com base na Lei de Segurança Nacional ou do Código Penal, é algo que vai no sentido contrário ao debate democrático. Sim. Agora, Bloqueia o debate. uma coisa que chama muito a atenção na lei é o artigo 30, né? Eu vou até ler ele aqui, ó. Ele diz o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nessa lei, com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar. Por quê? Porque, afinal de contas, essa é uma lei, né, que, vamos dizer, pega o cidadão comum e o leva para a justiça militar. Isso seria um dos casos de resquício autoritário, de alguma coisa que Eu não acho que seria? isso não foi recepcionado. Isso é Isso não foi interessante pensar. recepcionado, porque todo o tratamento da jurisdição na Constituição de 88, ele foi pensado no sentido de extirpar a jurisdição de exceção. E Uhum. esse é um caso típico de jurisdição de exceção, que alargava a jurisdição militar para além daquele campo restrito que se presta à competência da jurisdição militar. Essa parte processual, ao meu ver, não tem respaldo na Constituição de 88 e, como tal, não foi recepcionada. Eu não sei se o seu ouvinte está familiarizado com o termo recepção. Né? Acho que era bom Quando explicar, você né? tem uma ordem constitucional, ela quase que reinaugura o ordenamento jurídico. Mas Hum. ela não torna todas as leis anteriores a ela inválidas, senão teria um caos, né, Uhum. jurídico. No dia seguinte da Constituição, você não tem como ter um novo Código Civil, uma nova lei de inquilinato, Sim. uma nova lei penal. Não daria para você, junto com uma Constituição, ver todas as leis revigoradas e Sim. renovadas. Então, juridicamente, se opera um efeito porteira. Né? Há leis que passam pela porteira da Constituição, porque elas são compatíveis com o texto constitucional, então elas são recepcionadas, e há leis que não passam nesse bloqueio constitucional. Como E às elas vezes são pode ser incompatíveis parte com a da lei, Constituição, né? parte da lei. Parte da lei. Né? Então, a ordem jurídica anterior tem que passar por esse filtro. E quem faz esse filtro? O judiciário. Ou, num Uhum. caso concreto, a aplicação ou não de uma lei não recepcionada, ou o Supremo em termos macros, quando isso é invocado perante o Supremo. Agora, a gente tem casos aqui em que o próprio Supremo, né, tem sido o ator, né, para fazer essa lei avançar. Eu acho que um dos casos interessantes, né, é aquele que diz o seguinte, né, quer ver? Deixa eu pegar aqui o trecho, o artigo 22, que não se pode fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Isso é o inciso 1. E aí lá na frente vai completar da seguinte forma: que se sujeita à mesma pena quem distribui ou redistribui fundos destinados a realizar a propaganda de que trata esse artigo, ou ostensivo ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. Isso me parece que é a base do inquérito das fake news, né? Inclusive no que se Sim, refere aos financiadores, né? E sim. também aqueles que É, propagam as fake news, hoje não é mais só boletim ou panfleto, né? É pelo mundo é, virtual. mas aí nas fake news a gente tem que separar as coisas, né? Hum. É, existem fake news que são ilícitas por falsear verdades. Uhum. Então, por exemplo, se eu usar da fake news para construir uma história de que o coronavírus foi inventado pelas universidades públicas brasileiras para promover a balbúrdia. Hum. Isso é uma fake news, é algo impróprio que esses meios difundem e podem criar uma história de que o coronavírus foi criado pelas universidades federais para poder criar a balbúrdia. Os mesmos que Mas plantam isso não maconha, né? para poder implantar mais maconha. É uma coisa, né, uma fake news que tem lá imputações de condutas, no mínimo,
difamatórias, mas não caracteriza esse tipo de dispositivo. Outra coisa é eu, por meio da Deep Web ou do mecanismo eletrônico, eu propagandear a arregimentação e a ação de pessoas para justiçarem, chacinarem ministros do Supremo. Exato. Aí sim você está nesse caso. Ou fechar o Né? Supremo mesmo, né? Ou fechar o Supremo, vamos limpar o Supremo, né? Tá aqui o roteiro de vida aos finais de semana dos ministros, ele vai na padaria, ele leva o filho na aula de esporte, ou coisa que o valha, de judô, e, portanto, olha, se um carro bloquear e o outro fuzilar, mata o ministro. Ele tem só 2 seguranças no fim de semana. Isso não, isso aí você está fazendo, na verdade, uma deliberada ação para a tomada do poder por meios violentos. Né? Vamos sequestrar e matar o governador para poder acabar com a quarentena. Isso é uma outra conduta. Ambas no ambiente virtual, ambas propagandeando um ódio, né? Enfim. Mas uma coisa é o ódio difuso aos professores universitários plantadores de maconha. Outra coisa é a ação, né, o engendramento de ações, como pareceu ter sido investigado e apurado no inquérito das fake news, contra membros do poder e contra o poder. Né? Eu costumo dar esse exemplo porque ele é um exemplo quase caricato. Né? Ninguém vai depor os ministros do Supremo jogando rojões sobre o Supremo. Sim. Mas ali há uma violência simbólica, né, de um grupo organizado que está testando limites de uma tomada violenta do poder. Né? Fechamento do Supremo, morte aos ministros, né? Ameaças ao ministro, né? Cerco às residências, isso começa a tangenciar um outro tipo de infração. É um bombardeio simulado ali, mas na realidade ele pode talvez estimular bombardeios reais, algo assim? Simbólico, ou só pela simbologia mesmo? Exatamente. Não, a simbologia já é em si perigosa, mas ela caminha numa escalada de testes de limites. Né? Se você permitir que seja apedrejada a fachada de um palácio, a partir daí, para você passar os limites do domínio do palácio, ocupar o palácio e dele não sair mais, né? Os movimentos entrópicos na história são assim. Né? A tomada do Palácio do Inverno começa com uma manifestação de cerco. Né? Por qualquer tipo de ideologia. Né? Por qualquer tipo de ideologia. Né? A esquerda e a direita. A tomada da violência do poder, ela pode ser o que for, mas ela é antidemocrática. Ela não respeita os canais democráticos de acesso ao poder. Embora a própria lei, ela vamos dizer, exclua, né, da condição de crime a discussão de doutrinas, né? E às vezes aí também a gente tem um espaço, né, para dizer o que está, se está ou não se está fazendo. Né? Não, nós estamos só discutindo em termos teóricos, digamos, uma teoria da revolução. Né? Ou não, nós estamos, na verdade, incitando pessoas como os 300 do Brasil que se acamparam na frente do Congresso e alegaram que tinham armas e tinham até um campo de treinamento militar próximo a Brasília. Nós iremos, de fato, nos preparar para uma eventual tomada do poder. Né? Inclusive com vídeos, né, que apareceram na internet em que essas pessoas chamavam, de fato, para ações militares concretas. Né? Ou pelo menos davam a entender que isso poderia vir a acontecer. Bom, Cláudio, acho que existem fronteiras que são nítidas. Né? Se você resolver lá na Fundação Getúlio Vargas dar um curso de pós sobre história da ação marxista no mundo ocidental, né? E discutir as ações, a estratégia do leninismo, a estratégia do foquismo, a estratégia do movimento Baden-Meinhof, etc., você está discutindo as doutrinas. Se você resolver que seus alunos façam uma atividade prática de incursão guerrilheira experimental, você passou do ponto da discussão da doutrina e você está fazendo uma ação que é uma ação que tangencia uma afronta. Você vai dar uma garrucha para cada um, né, e fazer uma simulação da tomada de Havana. Podemos treinar isso na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Um exercício disso. Ou, por exemplo, né, vamos dar um exemplo de 2013. Enquanto as massas estavam
defendendo catraca livre ou fim da corrupção, etc., havia manifestações discutindo linhas doutrinárias. Quando, num determinado momento, cercam o Palácio Martinelli ali no Viaduto do Chá e resolvem começar a querer invadir a prefeitura, isso deixou de ser manifestação, discussão política doutrinária e passou a ser um ato de afronta a um determinado símbolo do poder, que é a sede da prefeitura. Uhum. Há diferença significativa entre uma coisa e outra, né? Aliás, essa é uma coisa interessante. Uma das coisas que também a Lei de Segurança Nacional menciona é a depredação, né? Aí eu fiquei pensando, bem, essa aí é uma possibilidade, por exemplo, enquadrar os black blocs que tem na depredação de patrimônio público e privado exatamente o seu formato de ação, né? A ideia é, a gente faz a violência contra coisas para tentar ressaltar a desimportância que se dá à violência contra pessoas. Esse é um dos lemas aí que os black blocs usam. Então, faria sentido, nesse caso, usar contra eles ou até contra um manifestante que, de repente, resolve jogar uma pedra numa vidraça, né? Usar contra eles a Lei de Segurança Nacional. Mas me parece que seria, não sei se no caso dos black blocs, mas num manifestante isolado, algo excessivo, não? Eu acho, bom, eu tenho críticas doutrinárias à concepção filosófica dos black blocs Uhum. bastante firmes, do meu ponto de vista. Acho que é um equívoco, e é um equívoco que acaba, ao fim e ao cabo, gerando manifestações violentas de outro tipo, né? Eu acho que tem um pouquinho essa derivação e gera uma reação da violência que, no mais das vezes, acaba sendo pior do que a manifestação em si. Mas isso não vem ao caso. Hum. Eu acho que existe uma diferença entre um sujeito a atacar uma pedra numa vidraça, o que é crime, crime de dano, punível no Código Penal, não é uma conduta bonitinha, é crime, e se organizar para tomar a prefeitura. São duas coisas diferentes, seja Hum. pelo móvel, seja pela simbologia, Uhum. né? Então, são dois tipos de infração punível, mas uma segunda tem um outro lado. Ela está desafiando não só o patrimônio, não só a segurança das pessoas, porque é falso que a vidraça não tem uma pessoa atrás, né? Claro. Você tem risco às pessoas, né? Um crime de dano, um crime de potencial perigo, e ao mesmo tempo você tem uma simbologia. Eu estou enfraquecendo o poder simbólico de uma instituição para demonstrar que ela é frágil e que, portanto, ela pode ser Extinta. desconsiderada, extinta, né? Uhum. Quando aí sim, veja, vou usar um termo para dizer que eu estou aliviando. Quando nos ataques do PCC, o PCC passava a metralhar e a jogar coquetéis em postos da polícia, ali ele não estava só trocando tiros com a polícia, como acontece nos confrontos, né? Quando a polícia chega e pega uma quadrilha estourando o caixa eletrônico. Ali tem troca armada, bélica, mas não é um crime Uhum. contra a segurança nacional, troca de tiros de quadrilhas de assalto a banco com a polícia. Isso é crime, mas não é crime. Agora, se um grupo armado, PCC, resolve atacar um quartel da polícia para demonstrar que a polícia cede a eles, você tem uma escalada nisso. Isso é Né? importante. Além de matar as pessoas, eu estou querendo fazer uma afronta à polícia. E estou dizendo, a polícia está dominada. A polícia é instituição, né? Organização. Instituição, exatamente. Então tem uma diferença entre trocar tiros com a viatura que chega para coibir o crime e atacar um quartel. Aí você está desafiando a instituição militar, está dizendo, sociedade, nós, criminosos, estamos tomando o poder. E é isso que faz Né? também com que o atentado contra uma autoridade pública, né, investida de um mandato, Uhum. ela seja ela constitua, na verdade, um atentado mais grave do que um crime contra um cidadão comum, independentemente do valor inerente à vida de cada uma das pessoas, pelo alcance que isso tem do ponto de vista da manutenção da própria ordem pública, né? Né? Você tem aí um desafio a essa autoridade. Né? Em alguns casos, você deve estar lembrado Hum. que isso foi discutido na Europa há uns 10 anos atrás. Havia um movimento de protesto que se manifestava jogando torta na cara dos dignatários. Sim, chegou no Brasil, inclusive, também. Chegou no Brasil. Isso chegou a ser discutido na Europa se era ninguém morre com chantilly no rosto, né? Uhum. Mas se isso era um atentado à instituição, atentado à segurança nacional. Porque o que aqueles manifestantes estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma manifestação que visava desgastar a autoridade do dignatário. Uhum. Né? Então, acho que o Helmut Kohl chegou a ser
o primeiro-ministro da Alemanha chegou a ser Tortado. objeto dessas manifestações, né, empastelado e tal. É, a violência da simbólica da conduta, ela visa não a sujar o dignatário, mas a enfraquecer a autoridade. Você não é uma pessoa que mereça uma deferência. Você está sendo desqualificado como dirigente. Quando isso passa a uma organização armada, é É óbvio muito que mais você está grave. querendo muito mais grave. Você está querendo desafiar a própria certeza e segurança da autoridade pública representada pela instituição policial, dignatário, presidente supremo, coisa que vai. É que eu estou pensando até em certo sentido, contradição política, né? A Lei de Segurança Nacional, para além, claro, dessa utilização por parte do Supremo Tribunal Federal nesse inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos contra manifestantes vinculados ao bolsonarismo, ela também foi muito instrumentalizada pelo próprio governo Bolsonaro, o ministro da Justiça mesmo, lançou mão disso, agora o ministro da Defesa, contra críticos do governo. Uhum. E o curioso é pegar um caso que para os bolsonaristas é sempre uma situação incômoda, que é o assassinato da Marielle Franco, que eles sempre tentam diminuir a importância, falando, não, morre tanta gente no Brasil, é só mais um assassinato, porque dá tanta importância. Mas é o assassinato de uma pessoa investida num cargo público, né, que tinha uma atuação política. Então, realmente ele tem uma natureza diferente, né? De certa maneira é disso, né, que a gente está falando, de qual é o Sim, significado que diferentes tipos de violência podem ter, né? sim. Isso é uma simbologia bastante clara de como você demonstra que uma força armada existente, ela não tem deferência às instituições democráticas representadas por um parlamentar eleito, por exemplo. Uhum. Né? Se você conhece bem a história, no auge da guerrilha colombiana, as forças armadas revolucionárias de esquerda, elas visavam a sequestrar e matar prefeitos do interior, Hum. demonstrando que naquelas regiões não existia autoridade que se sobrepujasse a delas. Uhum. Eles atacavam exatamente prefeitos e vereadores, que, do ponto de vista da República Colombiana, podiam ter pouca importância. Um vereador de um departamento ali no interior da Colômbia, mas era o poder sendo minado, o poder O sendo poder oficial, né? afrontado. Poder oficial, dizendo aqui é um território das Farc, aqui não é mais um Uhum. território do governo da Colômbia. Né? E muitas vezes matavam recrutas, soldados, pelo fato de estarem fardados. Né? Nós vamos alcançar o representante da autoridade, porque a autoridade aqui somos nós. Então, esse é um diferencial entre uma coisa e outra. Agora, como eu disse, eu acho que esse uso, digamos assim, sensório da Lei de Segurança Nacional, ele é nefasto à própria segurança nacional. Ele confunde a pessoa sujeita à crítica com a instituição. Se eu fosse um legislador plenipotente, eu revisitaria a Lei de Segurança Nacional para requalificá-la e redesenhá-la como uma lei de defesa das instituições democráticas, deixando bem claro quais são os valores e bens jurídicos a serem protegidos dentro das instituições democráticas, que são desde a presença da República, o Poder Judiciário, né, o Parlamento, né, eventualmente as autoridades instituídas enquanto tal, e não a blindagem da autoridade à crítica, porque a crítica é inevitável. Né? Posso até dizer, não cabe muito ao ministro do Supremo tecer crítica política. Isso é um debate sobre a deontologia, né, de contenção ou não de um ministro do Supremo. Agora, se o professor Cláudio Couto disser que a política de saúde do governo federal é uma política de saúde que implica em aumento desnecessário da matança de pessoas com Covid, o professor Cláudio Couto não está chamando o governo de assassino, do ponto de vista criminal. Né? Está chamando a política do governo de assassina do ponto de vista político. Agora, para a gente fechar. Desculpa, Floriano, você ia falar outra coisa. Diferentemente de você ter uma deliberada ação, como houve em países da Europa do Leste, de matar minorias. Sim. Né? Que aí é genocídio no sentido estrito, é genocídio, né? no sentido estrito. Perfeito. Né? Agora, para a gente fechar, você várias vezes apontou para a importância da revisão, né, da Lei de Segurança Nacional.
A minha dúvida é mais no sentido da oportunidade, né? Muitos falam, olha, está ficando claro que ela não serve mais. Só que justamente agora nós vivemos um momento de muito acirramento, né, dos ânimos políticos, uma polarização política radicalizada, creio eu, em boa medida por conta do próprio governo que tem, né, essa ação no sentido de sempre radicalizar cada vez mais. É momento para rediscutir a Lei de Segurança Nacional? Uma boa avaliação, uma boa questão política. Eu diria que num cenário de polarização, esse debate pode derivar para um debate enviesado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse uso de vulgarização da Lei de Segurança Nacional ele vai tornar inevitável que o parlamento acabe por enfrentar esse tema. Ou o Supremo. Ou o Supremo. Né? Por exemplo, tendo uma declaração incidental de inconstitucionalidade de boa parte dos dispositivos da lei. Que ele próprio está mobilizando, né? Também. Ele próprio está mobilizando. Né? Então, você tem, na política, a formação da agenda, ela normalmente não segue uma fagulha racional. Muitas vezes, um ensandecimento de um debate, uma polarização, ela cria uma agenda que esvazia a polarização. Né? Em condições normais, eu diria para você, poxa, mas não faz sentido o Congresso se debruçar sobre isso, tem uma pauta tão longa de problemas a serem enfrentados, reforma tributária, auxílio emergencial, uma série de questões institucionais aí, né? Os pacotes econômicos que nunca são enviados para o Congresso, mas a agenda política muitas vezes cria uma demanda onde não existia ou não precisava existir nesse momento, que torna inevitável. Né? Você há de convir comigo que, se nós estivéssemos falando há 2 anos aqui, nós nunca íamos imaginar que tivesse uma mobilização tão grande do Congresso para discutir uma lei de fake news. Né? Que talvez seja ruim também, né? Pelo que os especialistas pode ter lados aí têm ruins. contado. Né? Mas veja, o Marco Civil da Internet foi definido há menos de 10 anos. Sim, né? Algo bem recente. Tinha-se, depois de 10 anos de debate do Marco Civil, tinha-se o tema como um tema equacionado. Vamos pensar e rever isso aqui daqui a 20. Né? E o contexto político né? Das eleições, a partir de 2018, que derivou daí, tornou inevitável discutir isso, para o mal ou para o bem. Sim. Né? Então, essa pauta política, muitas vezes, ela é mais contingente do que racionalmente pensada. Muito bem. Muito bom, Floriano. Quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, acho que foi tremendamente esclarecedora, inclusive porque realmente todo mundo fica se perguntando, afinal de contas, a Lei de Segurança Nacional vale, não vale? Está sendo usada de maneira exagerada, não está? Cada um usa a seu favor, contra o outro e vice-versa. Então, acho que era fundamental falar desse ponto. Então, eu peço a você que dê aí as suas considerações finais e aí a gente fecha. Olha, eu primeiro queria dizer que foi um prazer conversar com você, sou fã e ouvinte, assistente do canal, foi uma honra você me convidar, espero voltar a ser convidado, apesar de continuar sendo São Paulino, e dizer que para a nossa geração, nós somos de uma geração que despertou para a política nos anos 80, né? É um tanto quanto déjà vu a gente está discutindo lei de segurança nacional. É verdade, tem toda razão. Eu confesso a você que eu imaginava discutir muitas coisas em 2020, mas lei de segurança nacional, o mundo nos surpreende. Né? Tomara que a gente sempre consiga discutir ainda dentro de um ambiente democrático como é o do seu canal. Muito bom. Obrigado, então, Floriano. E obrigado também a quem nos ouve no podcast, quem nos assiste no canal do YouTube. Peço àqueles que nos assistiram aqui ou nos ouviram que se inscrevam no canal do YouTube, que assinem o podcast. E o Fora da Política Não Há Salvação fica por aqui. Até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.